Boa noite, Filipão. Parabéns pela vitória. Sentimento de alívio da torcida do Grêmio, Filipão. Queria que você fizesse uma análise da partida, da equipe, a atuação da equipe e sobre a vitória, a importância dessa vitória que foi com a cara do Grêmio. Bem, eu penso que o que nós estamos demonstrando como equipe é uma equipe solidária, uma equipe em que todos têm uma participação no máximo, todos dão o seu máximo para conseguir aquele resultado que nós pretendemos, todos estão se empenhando de uma forma espetacular. Eu acho que nós estamos reconstruindo alguma coisa e que só o tempo vai nos ajudar, vai nos dar condições para que a gente tenha essa solidez e essa tranquilidade para no futuro ter uma equipe que possa não sofrer tanto como a gente tem sofrido, mas ter uma equipe mais equilibrada e uma equipe com melhores oportunidades para que nós consigamos melhorar ainda a nossa equipe. Mas fico feliz com o resultado, porque precisávamos dar o primeiro passo. Acredito que hoje já não somos o 20º, somos o 19º. É um pequeno passo, mas é uma coisa boa. E estamos mostrando algo que precisávamos, e a torcida do Grêmio queria ver. E é isso, então, que me faz feliz e com muita alegria nesse dia e alegria junto com os nossos torcedores. Felipão, boa noite. O senhor citou que está reconstruindo algo, e algo que pelo menos era feito nas comissões técnicas anteriores, e a gente vem notando que não é a primeira vez que ele é posicionado desse lado, ele até sofreu o pênalti, que é o posicionamento do Alisson, que nos chamou a atenção caindo pela esquerda, ele fazia nas temporadas anteriores o lado direito. Queria que você falasse sobre esse jogador, você acredita que ele vai voltar a ser o Alisson que ele já desempenhou em edições passadas de campeonatos brasileiros, de Libertadores da América? Eu queria que você falasse sobre, especificamente, o Alisson e a contribuição dele para o teu time pelo lado esquerdo, mas de forma coletiva. O Alisson é um jogador altamente tático. Então, eu, naturalmente, quando assistia os jogos do Grêmio, eu via o Alisson fazer aquilo que o Renato o solicitava pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. E nós temos jogadores assim. Hoje cumpriu muito bem o Léo, no outro dia também. Nós temos o Luiz Fernando, que embora possam os torcedores terem alguma implicância, eu confio plenamente por tudo aquilo que eu vi ele jogar pelo lado esquerdo no Botafogo e em alguns momentos no Grêmio. A minha função é tentar dar a eles esperança, otimismo, fazê-los entender que eles são jogadores do Grêmio com qualidade, que o Grêmio os escolheu e que, à medida do possível, a gente vai os colocando em um ou outro jogo e que eles acreditem no potencial que eles têm. E compete a mim só dar uma burilada nessa situação, trabalhar esses detalhes, e o Alisson, especificamente, é um jogador altamente tático, um jogador que qualquer técnico no mundo quer. Felipão, o senhor falou que o Grêmio vai sofrer um pouquinho mais, né, dentro de campo, e o aspecto do sofrimento, ele está envolto aí numa mística que o torcedor cria sobre o seu trabalho e a sua característica. E é justamente sobre isso que eu gostaria que o senhor falasse. O ato de sofrer dentro do jogo em busca do resultado, hoje, é uma necessidade do Grêmio ou é uma característica do seu trabalho? Não é característica. Se vocês pegarem o campeonato de 2018 pelo Palmeiras, o Palmeiras teve o melhor índice de aproveitamento de ataque, foi a equipe que mais fez gols. Mas eu tenho que reconstruir essa equipe dentro do Grêmio. Eu tenho uma equipe que, se bem posicionada, dificilmente sofre gols. Então eu tenho que começar a reconstruir de trás para chegar até um ponto lá na frente que me satisfaça plenamente, embora os atacantes de hoje estão me satisfazendo pelo serviço prestado, que muitas vezes vocês da imprensa não têm um certo conceito, como nós, técnicos, temos. Mas eu tenho que reconstruir lá de trás, eu tenho que dar uma certa proteção aos meus zagueiros, para depois, em algumas situações, o meu time, aliás, ter a condição de fazer o gol
e conseguir a vitória. Então não é uma coisa que eu gosto ou que é tradicional do meu trabalho. Depende das características dos jogadores, do momento que se está vivendo. E aí a gente vai devagarzinho, pé no chão, para reconstruir tudo. Felipão, tem algo que a gente coloca também com relação a esse time do Grêmio agora, com você nesses 3 primeiros jogos, que é um Grêmio que, aparentemente, pelo menos, e talvez você possa nos corrigir ou não, um time que voltou a competir, um time que voltou a ser competitivo. E ser competitivo, principalmente, sem treinar, né, Felipão? Você não está treinando esse time, porque é viagem, é jogo, é viagem. O quanto essa competitividade dos jogadores está sendo importante nesse momento em que você está tendo pouco tempo para treinar, e quanto tempo isso ainda vai levar para ser levado em conta no seu time? Bem, eu penso que levará muito tempo, porque a cada 3 dias temos jogos, e aí não existe como fazer um balanço. O nosso balanço atual é o balanço que vamos fazendo as reuniões com os departamentos dia a dia. Amanhã, quando chegarmos, vamos colocar esses atletas que não jogaram a treinar contra o pessoal da transição, para olhar um pouco a transição também. A gente vai, aos pouquinhos, fazendo um trabalho de melhora no aspecto físico, e precisamos da melhora mental, porque à medida que vamos ganhando, nós vamos melhorando em alguns aspectos mentalmente, e mesmo nós vamos nos incentivando. Eu acho que o Grêmio, nesse momento, tem que ser assim. É uma ideia que os jogadores compraram e que nós estamos, junto com o departamento, com todos os departamentos, aliás, fazendo uma coisa programada para ver se até o final desse primeiro turno a gente tem uma situação já um pouco melhor, para começar a respirar um pouco melhor nesse campeonato brasileiro. Os outros campeonatos, nós já estávamos bem e jogávamos já em condições melhores, e podemos jogar em condições melhores, mas este é mais difícil. Filipão, boa noite. Eu queria um comentário sobre a escalação inicial, porque desde que o Rafinha chegou no Grêmio, ele parecia sempre ser o titular, independente do técnico. E aí ele foi preservado do último jogo, da viagem para Quito, e pelo menos nós da imprensa tínhamos a dúvida de quem seria o titular hoje, o Rafinha ou o Wanderson. E o senhor optou pelo jovem jogador que veio das categorias de base do Grêmio. Ele é o seu novo titular hoje? O Wanderson é o titular da lateral direita? Não, eu não tenho titular, eu tenho jogos em que eu programo algumas situações e vou vendo o que é que pode acontecer com essas situações que eu programei, para ver se posso fazer ou não. Eu já tenho uma situação programada para uma troca de jogadores lá para o jogo com o Vitória. Então, uma série de coisas assim que eu tenho que estar ao par da situação dos atletas e como eles se comportam no dia a dia, para que eu possa pôr em prática ou não. Mas essa colocação do Rafinha, ele não é titular, nem o Wanderson é titular, porque eu posso, em determinadas situações, colocar 3 zagueiros que eu treino na parte tática, mas não tenho como treinar na parte técnica isso aí, porque não tenho tempo. Agora, treino na parte tática, vou tentando colocar na cabeça dos jogadores como é que vamos fazer, e vai indo devagar, não adianta, é assim que tem que acontecer, e é isso que vamos fazer, devagar. Agora, não tenho titulares absolutos. Por quê? Quem fez o golo hoje não era titular em nenhuma partida do Grêmio, que era o Pinares, e jogou, entrou, deu sua colaboração. Então, vou colocando à medida que eu achar interessante A ou B, que eu estude os adversários, que às vezes dá certo, às vezes não dá. Então, ouço. Não estou ouvindo. Pronto, agora acho que sim, né? Sim. Filipão, boa noite. Primeiro, parabéns pela vitória, né? A gente sabe que o momento
ele era preocupante para o torcedor e para quem acompanha também o trabalho. Eu gostaria de perguntar para o senhor como é que envolve um jogador como o Diego Souza, que veio de uma temporada tão boa e passa por um momento que ele não consegue fazer gol. O senhor falou em carinho, em trabalhar fisicamente. O que faz para recolocar um jogador desse porte novamente como um dos protagonistas da equipe? Obrigado. Eu acho que ele foi um protagonista dentro da equipe, fazendo aquilo que precisava fazer. Ele tem um posicionamento que muitas vezes ele sacrifica a condição dele para dar condições aos nossos meia cancha e à nossa defesa de não sofrer tanto. Então, ele está sendo muito útil e ele sabe que eu conto com ele e ele vai, aos poucos, as chances podem acontecer e melhorarem a ele vai fazer os gols necessários para as nossas vitórias. Mas eu estou satisfeito com o que ele vem apresentando e vamos ver o que vai acontecer no futuro, porque um jogador já com as características que ele tem, a gente às vezes tem um outro jogo que vai deixá-lo para recuperação, assim como outros. Então eu estou satisfeito com ele e não é porque ele não faz o gol que ele não está fazendo aquilo que a gente solicita. Está fazendo, sim. Felipão, tu falou, acho que umas 3 ou 4 oportunidades, usou a palavra reconstrução, reconstruir. E o Grêmio, nesses 3 jogos contigo, ele acabou não tomando gol. O quanto para essa reconstrução e para conseguir esses resultados que o Grêmio conseguiu contigo no comando, a importância de não levar gol, de ter atuações defensivas muito boas, o quanto isso leva em consideração? Eu acho que para fazer essa reconstrução nós temos que começar de trás para frente, tá? E é isso que eu tenho feito. Assim tenho trabalhado. Quer dizer, o Grêmio tem um outro estilo de jogadores e o Grêmio de 2017, 2018, 2019 jogava de uma forma porque tinha no seu componente, no seu grupo, jogadores que podiam jogar daquela forma. Eu acredito que hoje eu não tenho esses jogadores como tinha os técnicos anteriores, tenho outro tipo de jogador e tenho que fazer isso. E a necessidade imperiosa, momentânea também é essa. E por isso nós começamos a construir lá de trás para, quando tivermos oportunidade e melhores condições, chegar um pouco mais à frente já reconstruídos. Filipão, boa noite, parabéns pela vitória. A gente já falou em outras oportunidades sobre essa necessidade do Grêmio se reconstruir, tu já falou bastante sobre isso, mas eu acho que, analisando um pouco também a forma como tu monta o teu time, mostra também que tu busca sempre o equilíbrio, e aí tu tem um jogador mais solto por um lado e um jogador que faz o fechamento pelo outro. É mais ou menos nesse sentido que tu pensa o futebol do Grêmio sempre, ter um Wanderson por um lado, por exemplo, e o Cortez, que é um cara mais marcador, pelo outro, tem um Alisson, que é um cara bem técnico pelo outro lado, e podendo liberar, por exemplo, o Léo Pereira pelo outro? Sim, embora o Léo Pereira seja altamente tático também, viu? Fico feliz com isso, porque ajuda-nos bastante. Mas eu penso assim, eu penso que a liberação de um lateral normal pode acontecer quando o outro te dá aquela cobertura, porque no futebol atual, muito contra-ataque acontece e muitos jogadores mal posicionados deixam o adversário em condições de gol, e se nós tivermos esse posicionamento correto, e se todos entenderem, porque alguns não têm característica, mas vão aprendendo e vão fazer isso tranquilamente no futuro. Já estamos fazendo. O Wanderson não era um jogador que era exigido nessa cobertura final, agora já é exigido e já compõe. E aos poucos isso vai acontecendo. E é normal para mim que isso seja feito por mim. Se o moderno é jogar com os dois laterais sendo pontas, então eu não vou ser moderno. Boa noite, Felipe. Filipão, tu pegou o Grêmio essa semana e já teve uma viagem longa para o Equador, jogo no Rio, que atrapalhou muito os treinamentos, mas em contrapartida a gente deu um convívio direto com os jogadores.
Qual foi a importância desse convívio direto com os jogadores para ter mais conhecimento da tua forma de jogar e também de conhecer melhor os jogadores do dia a dia? Eu tive mais, junto com a comissão, tive mais oportunidade de conhecê-los no aspecto pessoal. Eu tive mais oportunidade de passar a eles algumas situações que acontecem dentro do jogo e que nós podemos fazer diferente. Eles entenderam em alguns vídeos, porque também não adianta ficar passando vídeo a toda hora, não é isso que vai fazer a diferença, mas alguns vídeos específicos, e isso me deu a oportunidade de, pelo menos, adaptar os nossos jogadores àquilo que eu preciso nesse momento que é especial. E eles estão correspondendo plenamente e acredito que eles estão confiando naquilo que a gente mostra e eu confiando na recíproca que eles estão me dando. Até nós iremos.